Olá, tudo bom? Espero que esteja tudo na mais perfeita paz. E se não estiver, que Deus esteja pelo menos fortalecendo para enfrentar as lutas do dia a dia, que não são dias fáceis que nós estamos vivendo, mas a companhia de Deus é certa, né? Deus está sempre conosco em todos os momentos. Nós tivemos aí alguns estudos já completados, né? Fomos até o estudo de número 14, onde falamos sobre a igreja, né? As características da igreja de Deus. Antes nós vimos o santuário, que é aquilo que representa essa igreja do futuro, né? Apontava os seus rituais apontavam para o sacrifício de Jesus e toda a congregação, todo o povo de Israel representava então aí a igreja do futuro, né? A igreja que viria então da mão dos apóstolos. E esta igreja, ela recebe poder para interpretar a palavra. Esta igreja que eu digo é a igreja de Deus, tá? Poder para interpretar a palavra, poder para trazer esclarecimentos, né? Nós sabemos que o cânon bíblico já foi fechado, mas escritores nos ajudam a entender a Bíblia melhor, numa colocação, vamos dizer assim, mais moderna, né? Mais para o nosso tempo. Estudiosos também são qualificados por Deus para, através das análises da história da humanidade, de vestígios deixados, nos trazerem conhecimento. Temos aí o famoso, né, um dos famosos aí, o Rodrigo Silva, que é o que mais fala aí nas redes sociais e na TV, né? Ele é muito solicitado por ser um arqueólogo, né? E assim então pode estar sempre nos ajudando a esclarecer algumas dúvidas, porque afinal de contas a Bíblia é um livro inspirado por Deus, escrito por homens, né? Mas ela foi feita para nós, para o nosso planeta, para o planeta Terra, para a vida em que vivemos. São orientações para a nossa vida. Então ela não está assim no âmbito que eu digo espiritual, como se fosse uma outra esfera, né? Nós temos aqui a nossa crosta terrestre, onde nós vivemos, e a Bíblia é uma coisa que se refere ao céu. Não, ela se refere a nós, aqui na Bíblia, na Terra. Então, Deus dá a algumas pessoas, hoje, né, na atualidade, o dom de compreender e ajudar outras pessoas que talvez não tiveram tanto acesso assim ao conhecimento, ajudar essas pessoas então ao conhecimento bíblico, ajudar essas pessoas então nessa jornada. E isso é uma grande realidade porque aconteceu com o etíope eunuco, lembra? Quando Filipe é enviado por Deus, tomado pelo Espírito Santo, e é levado até o etíope eunuco, que tinha com ele os escritos, né, a Torá, o Antigo Testamento, e ele é questionado então se ele estava entendendo o que ele estava lendo, e ele diz: como vou entender se não há quem me explique? Por quê? É importante a gente entender duas raízes, tá? A raiz, porque nós falamos povo de Deus, né? Que chega no tempo de Cristo como judeu, né? As tribos vão sendo eliminadas ao longo da jornada e acaba ficando a tribo de Judá, né? E a gente conhece então o povo de Deus como o povo judeu. Ok. Então, esse povo é um povo que guardou a mensagem desde o princípio. A gente chama de remanescente, que é aquele que vem trazendo o conhecimento desde o Gênesis, quando Deus criou o mundo. Então, através de Moisés, lá na libertação do Egito, Deus passa esse conhecimento para as letras, né? Escreve, Moisés era letrado, então escreve tudo que aconteceu no início da história da humanidade, e esse povo vem mantendo tudo isso até chegar nos tempos de Cristo. Depois essa missão é passada aos apóstolos, os apóstolos vão formando novos discípulos, a própria igreja fundada, né, através dos apóstolos, de Pedro principalmente, é, organiza o canon bíblico, põe tudo na condição que deveria estar. A gente acredita inspirado por Deus, pelo seu próprio Espírito. Então a Bíblia ela é organizada e deixada para nos orientar.
E o dom profético é isso, é pessoas que falam de Deus e que nos trazem essa mensagem de salvação. Mas como é que eu vou acreditar, como é que eu vou saber se a pessoa está falando a verdade ou está sendo coerente com aquilo que a Bíblia ensina? Porque o que nós questionamos aqui não é quem crê ou não crê na Bíblia. Muitos ouvirão e não aceitarão. É uma escolha, Deus deixou o direito de escolha para cada um de nós. Mas aquele que aceita, ele busca compreender, busca estudar, né? A própria palavra de Deus, Jesus mesmo diz, né? Examinai as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Então, se você aceita que Deus é o Criador de todas as coisas, que Jesus é o Salvador e Redentor do mundo, o Espírito Santo é o orientador, né? A parte de Deus que nos acompanha hoje, né? Na pessoa, das pessoas da Trindade. Então, quer dizer, se eu creio nisso, eu tenho que estudar, eu tenho que entender. Então, há essas duas vertentes. Aquele povo que foi escolhido como remanescente, que existe até os dias de hoje, que são as pessoas entendidas da palavra de Deus, a quem Deus revela. E isso hoje a gente chama de dom profético, que é a lição que nós vamos estudar hoje. Só para esclarecer mais a nossa mente, vamos colocar um pouquinho do que a gente diz assim, o mundo fora da religião, fora da igreja, diz a respeito do profeta. Eu estou aqui com a página aberta aqui no Google, no dicionário Oxford, e ele vem com uma definição de profeta. Profeta, então, aqui está como substantivo masculino, mas a gente pode ter profetisa também, né? Então, a primeira definição é religiosa, né? Religião. Pessoa que anuncia os desígnios divinos, que prediz acontecimentos por inspiração de Deus. Exemplo: Deus falava aos hebreus através dos seus profetas. Segunda definição: pessoa que supostamente prediz o futuro, vidente ou adivinho. Na antiguidade, muitos exerciam o ofício de profetas. Então aqui a gente já vê que na própria definição do dicionário Oxford, ele já dá para nós duas vertentes. Uma vertente na inspiração bíblica, que é aquele que crê em Deus, e outra vertente de um profeta que não acompanha os desígnios bíblicos ou a inspiração de Deus, mas também faz esse trabalho de predição de futuro. Nós já vimos que Jesus disse que haveriam profetas que fariam anúncios, né? Então, isso aqui não é uma mentira, isso aqui que o dicionário está nos colocando, ele é perfeito, é para as duas vertentes, né? A inspiração que vem de Deus, tem os profetas de Deus, e a inspiração, vamos dizer assim, como a gente como crente costuma dizer, né? A inspiração do mundo, então tem as predições também que dizem respeito às coisas do mundo. E elas acontecem, tá? Elas acontecem. A própria Bíblia diz que farão sinais e prodígios, então as coisas acontecerão de verdade, né? Mas vamos à nossa lição, o dom profético. Vamos ler essa introdução aí. Há pessoas que dizem poder prever o futuro. Geralmente, na virada de ano, no início de um campeonato esportivo ou antes das eleições, esses adivinhos dão seus palpites sobre o futuro. Às vezes, as previsões são feitas em linguagem ambígua, algo como uma pessoa muito famosa morrerá em breve. Talvez você já tenha se surpreendido com a precisão de alguns desses profetas, ou observado como outros falharam em suas predições. A Bíblia nos informa sobre pessoas que receberam revelações diretamente de Deus. Os profetas de Deus não só revelam o futuro, mas também reinterpretam o passado e o presente de modo a evidenciar a atuação de Deus na história. Então, olha o papel do profeta aqui na Bíblia, né? O profeta, vamos falar assim atualmente, né? Reinterpretar o passado, ou seja, como estava escrito no livro de Daniel, que no final dos tempos, como está, né? Perdoe.
No final dos tempos, o conhecimento se multiplicará, o saber, a ciência. Então, tudo aquilo que estava oculto começa a ser revelado, as coisas começam a vir à tona. A gente toma conhecimento de coisas que não haviam sido ainda reveladas. Então, reinterpretar o passado é um papel dos profetas de Deus também na atualidade. E o presente, de modo a evidenciar a atuação de Deus na história. Todos os autores humanos da Bíblia foram profetas, mas não só esses. As Escrituras contam de homens e mulheres agraciados com o dom profético que não escreveram a Bíblia. Então não é só o escritor bíblico que é um profeta. Esses profetas pregaram e escreveram mensagens inspiradas que se aplicam a pessoas de um tempo e de um lugar específicos. Nesta lição, você conhecerá a profecia do Apocalipse que revela que Deus chamaria alguém e lhe daria o dom de profecia no tempo do fim. Você conhecerá a respeito de uma mensageira de Deus para a nossa época e descobrirá como seus escritos contribuem para que tenhamos uma compreensão melhor de Cristo e da Bíblia. Então veja o papel do profeta na atualidade. Né? Na nossa época, é descobrir com os escritos, né, do profeta ou com as palavras do profeta, para que a gente tenha uma compreensão melhor, tanto de Cristo como Salvador, como da Bíblia como palavra inspirada. Essa é a missão do profeta. E muitos, às vezes, se colocam numa condição dentro de uma congregação, fazendo revelações ali momentâneas que dizem respeito a uma pessoa para provar o poder e a atuação de Deus sobre si. Né? Mas não é esse o papel do profeta. O papel do profeta é auxiliar na interpretação bíblica. E não provar que ele é poderoso e que Deus está com ele, que o outro é menor que ele. Afinal de contas, Jesus disse que quem quisesse ser o primeiro deveria ser o último. Se você observar todo o percurso da Bíblia, Deus escolheu homens que seriam improváveis de ser escolhidos. Nós temos o costume da primogenitura, mas se você observar, Deus sempre escolheu o mais novo. Deus sempre escolheu a família mais pobre, o homem mais simples, a fim de que as coisas acontecessem, né? Então, a gente vai ver que na maioria das vezes, Deus sempre escolhe o improvável. E às vezes eu quero provar para todo mundo que o poder de Deus está sobre mim e para isso eu vou fazer um milagre em causa própria. Não é assim que funciona. Aí esse profeta já foi reprovado no primeiro teste. Primeira pergunta: quais são as duas características essenciais do povo de Deus nos dias de hoje? O profeta deve estar inserido no meio do povo de Deus. Nós estamos falando povo de Deus, tá? Não estamos descrevendo uma determinada pessoa, um determinado grupo que trabalha em conjunto, mas o povo de Deus como um todo. Eu acredito ainda e creio na palavra de Deus e creio que Deus há de juntar o seu povo e, como o próprio Jesus diz, ainda tenho muitas ovelhas de muitos apriscos. E é por isso que ele ainda não voltou. Apocalipse 12:17 nos responde essa pergunta. Nós já lemos em outra ocasião, né? Que inicia assim: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com o restante da sua descendência. Quem é o restante da sua descendência? Lembra que eu falei que há um remanescente? Deus sempre tem um povo para estar trabalhando pela causa da salvação da humanidade. A gente pensa que Deus está trabalhando pela causa dele mesmo, mas não é. Quem trabalhou pela causa de Deus foi o próprio Cristo, quando venceu Satanás na cruz. Nós agora trabalhamos na causa de Deus em prol da salvação da humanidade e do planeta e somos obreiros de Deus aqui na Terra. Então, esse descendente, esse remanescente, né? Esse é o povo que vai pregando o evangelho e ajudando pessoas a entenderem essa questão. Enquanto os homens gastarem tempo discutindo sobre quem é maior, quem conhece mais, a humanidade só vai afundar. Quando o conhecimento for compartilhado, né, de forma igualitária, aí sim
nós vamos ter um crescimento espiritual muito grande. Mas isso só ocorre mediante o derramamento do Espírito Santo de Deus, assim como foi no Pentecostes, lá no tempo de Cristo, né? Então, aqui diz quem é essa descendência: os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Deus tem um mandamento? Já estudamos, claro que tem, não há o que questionar, tá? Se alguém quiser dizer aí que está tudo abolido, pode dizer à vontade. Mas se está tudo abolido, então vamos cair na gandaia, né? Vamos matar, vamos roubar, vamos prostituir, vamos fazer tudo aquilo que não convém, já que está tudo abolido, não há por que a gente manter, né? Então o homem tomou o governo da terra para si, Deus se retirou e foi embora, porque a lei do homem vale, a lei de Deus não vale. Eu não posso matar porque senão eu vou preso, a lei do homem, né? E então não funcionaria, a coisa não daria certo. Então é só parar e pensar um pouquinho, não precisa ter muita discussão sobre o assunto. É refletir consigo mesmo. Quem te ajuda é o Espírito Santo, não é o homem, né? O homem é só um instrumento usado por Deus, mas é Deus e o Espírito Santo que age na vida de cada um. Então, quais são as duas características do povo de Deus nos dias de hoje? Guardam os mandamentos e têm o testemunho de Jesus. Para muitos cristãos, o sinal identificador do povo de Deus é a realização de curas e milagres. Como eu já falei, pessoas que querem afirmar que está com Deus, então efetua milagres e tal para poder mostrar que o poder de Deus está atuando nele. Incluindo o falar em línguas estranhas. Alguns acreditam que somente a pregação do evangelho constituiria essa marca de identificação. Porém, o Apocalipse revela que o povo de Deus no tempo do fim teria a fé em Jesus e guardaria os seus mandamentos, ou os mandamentos de Deus, né? Isso é o que é revelado em Apocalipse e é o que a gente está vendo aqui, ok? Nós lemos ali então Apocalipse 12, verso 17, e é exatamente isso que diz. O dragão, que é a antiga serpente, que é Satanás, que é diabo, né, foi pelejar contra a mulher, que nas profecias aqui de Apocalipse é a igreja, a mulher representa a igreja, e os restantes da sua descendência, que são os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar, ok? Então vamos à pergunta de número 2. O que significa o testemunho de Jesus? Apocalipse 19, verso 10. O que significa o testemunho de Jesus? Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos. Vamos dar uma paradinha aqui. Quando João encontra-se com um anjo, tá? Um anjo, João então se prostra diante dos pés do anjo para adorá-lo, né, pensando que estava ali, talvez na presença de Jesus. O anjo, porém, disse a ele: não faças isso, eu sou o conservo teu e dos teus irmãos. Quer dizer, um igual a nós e ainda designado por Deus para servir, né? Dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus. Então ele dá uma ordem para que João adorar a Deus. Pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então, para testemunhar de Cristo, há um espírito profético que nos auxilia nesse sentido, né? Então, a adoração direcionada a Deus, mantendo o testemunho de Cristo, e o testemunho de Jesus é o espírito de profecia, que nós poderíamos até colocar aqui como, para a gente começar o entendimento da palavra de Deus, tá? Esse espírito de profecia, que é a interpretação bíblica, né? Antes da segunda vinda de Cristo, o Apocalipse afirma que seu povo seria reconhecido por duas características especiais: guardaria todos os mandamentos de Deus e teria o testemunho de Jesus, que é o espírito de profecia, ou seja, o dom profético. Vamos ver aí 1 Coríntios 14, 1 e Apocalipse 2, 22, verso 9. 1 Coríntios 14, verso 1. Segui o amor,
e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Profetizar aqui, então, que Paulo está dizendo a Coríntios, é proferir a palavra de Deus, pregar o evangelho. Né? Pregar o evangelho a todos que estiverem na sua presença, né? Diante de você. Apocalipse 22, verso 9. Então ele me disse, vê, não faças isso, eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Vejam que aqui, de novo, Apocalipse está repetindo. Né? Nós lemos essas mesmas palavras em Apocalipse 19, verso 10, agora ele repete em Apocalipse 22, verso 9. Né? Guarda os profetas e dos que guardam as palavras deste livro. Então, alguns ensinarão e aqueles que aprenderem guardarão as palavras desse livro que é a Bíblia. E ainda está dizendo, adora a Deus. Pergunta de número 3. O dom de profecia que habilita uma pessoa a ser um profeta de Deus estava limitado apenas aos tempos bíblicos? Também temos essa tendência de acreditar que os profetas são coisa do passado, né? Uns vão ao extremo, se dizendo profetas agindo de qualquer maneira, sem passar pela peneira de Deus, pela Bíblia, pela peneira da Bíblia, e outros já não creem em profecia nenhuma nos tempos atuais. Não há profeta no tempo atual. Então vamos ver o que a Bíblia diz a respeito disso no livro de Joel, capítulo 2, 28 e 29. Olha o que Joel diz lá, né, no livro. E acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Lembra? Derramamento do Espírito Santo lá no Pentecostes, né? Depois de Jesus ascende aos céus e diz que deixaria o Consolador, e há um derramamento do Espírito Santo especial no dia de Pentecostes, sobre toda a carne. Então, os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Isso aqui Joel lá no passado falando sobre o que aconteceria no futuro. Vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Então aqui, até as pessoas que você acha que são humildes, que não têm aquilo que seria necessário para ser um profeta de Deus, né? Porque o cara não se deu bem na vida, é uma pessoa que vive lá no cantinho dele, do jeitinho dele, não tem nada, não tem bem, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não é o sucesso terreno que define quem vai receber o poder de Deus para profetizar, mas sim a comunhão com Deus, o contato com Deus, o estudo da palavra, o coração sincero e honesto e que vive em busca dessa verdade. Então, nós completamos esse versículo que está descrito aqui e aí completa para nós embaixo. O apóstolo Pedro citou o texto de Joel e o aplicou aos últimos dias da história deste mundo, o tempo que antecede a volta de Jesus. Vamos ver Atos 2, de 16 a 21. Atos 2, 16 a 21. Mas o que ocorre é que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versos 16 ao 21. Vamos à pergunta de número 4. Por que Deus concede à sua igreja dons espirituais? Por que Deus concede à sua igreja dons espirituais?
Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento. Por isso Deus concede esses dons à sua igreja, para aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço e para a edificação do corpo de Cristo, edificação da igreja, né? Então, o corpo de Cristo nós sabemos que é a igreja, e aqui a igreja é edificada com o desempenho de cada um na sua função, cada um na sua tarefa, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade à medida da estrutura da plenitude de Cristo. Então, a semelhança de Jesus, Deus concede esses dons espirituais a fim de que a igreja alcance a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. Agora imagina o que é a plenitude de Cristo, né? Então, estaremos em espírito e em verdade. Deus concede esses dons a fim de que a igreja possa alcançar esse nível. Deus concede os dons do Espírito a fim de proporcionar o crescimento espiritual da igreja por meio de diversos ministérios. Nós vivemos em um mundo que tem muitos problemas e cada ministério Deus concede o dom. Porque já pensou uma pessoa lidar com todos os problemas? Não daria certo, né? E também seria contrário ao que Jesus nos ensinou e mandou que fizéssemos, né? Ajudar a carregar os fardos uns dos outros. Então Deus concede dons porque os fardos são diferentes. Esse aperfeiçoamento serve para o benefício da igreja, até que todos cheguem à completa maturidade espiritual. Muitas brigas, muitas discussões, como a gente vê nas redes sociais, pessoas discutindo sobre determinados temas que muitas vezes nem levam ninguém a lugar nenhum. Como já falei uma vez e repito, é um cachorro correndo atrás do próprio rabo, né? Então não levam a crescimento espiritual, porque o que Cristo espera de nós é crescimento espiritual, assim como nós observamos nas palavras de Cristo. Aqui está falando a plenitude de Cristo. Aí eu te pergunto, quem era Jesus? Como ele agia? Jesus pregava falando de pássaros, de vento, de plantas que nasciam no meio do lodo, e o lírio é tão mais belo do que Salomão, que se vestiu com as melhores roupas, de casas construídas sobre pedra, sobre areia, né? E ali demonstrando prudência, imprudência, o que é correto, o que não é correto. Ensinou sobre romper as barreiras da diferença no poço de Jacó, quando se encontra com a mulher samaritana, e sendo ele judeu, ainda homem, não poderia sequer falar com ela, e a transforma então, pelo abrir do coração, numa grande evangelista. Então Jesus era desse tipo. As pessoas querem seguir Jesus, mas querem tomar para si a autoridade de Cristo como um rei sentado no trono ao lado do Pai. Mas não querem estar ao lado dele pregados numa cruz. Essa é a grande diferença. Esse é o crescer na plenitude de Cristo. Não é se assentar ao lado dele no trono celestial, algo que ele alcançou o direito, enquanto nós aguardamos a transformação para vivermos aqui na terra. E as pessoas não querem estar ao lado de Cristo na cruz. Não querem uma coroa de espinhos, mas querem uma coroa de ouro. Não querem ter as mãos calejadas em ajudar ao próximo. Não querem seus pés perfurados por caminharem jornadas junto àqueles que precisam de auxílio na caminhada, mas querem a glória de Cristo. Quem tentou usurpar tudo isso foi o próprio Satanás, o próprio diabo.
É ele quem pensa desse jeito. Aqueles que tentam ser mais semelhante a Jesus são os que buscam viver na humildade. E quando eu digo isso, eu não estou falando por mim mesmo, porque eu também não sou tão humilde assim. Eu também não desenvolvi essa capacidade tão grande de ter essa semelhança com Cristo, de ser um com Ele. Mas é por isso que Deus distribui os dons, para que cada um faça uma parte da obra, a fim de que todos alcancem a plenitude. Pelo menos todos aqueles que aceitarem essa verdade. Mas vamos adiante, senão a gente vai passar muito do nosso tempo. Quais são as características bíblicas de um profeta verdadeiro? Opa, agora vamos começar a falar do profeta de verdade, ok? Vou tentar fazer um acordo com vocês aqui, né? Uma aliança. Em não falar de profetas falsos, mas a pergunta aqui está falando de profeta verdadeiro. Vamos tentar nos manter nessa linha. Tirar o foco daquilo que é ruim e procurar identificar aquilo que a palavra de Deus está nos trazendo sobre o que é bom. Nós já falamos sobre falsos profetas, se você parar para pensar um pouquinho em estudos anteriores aí sobre a igreja de Deus, a igreja verdadeira, a gente falou sobre falsos profetas já, né, tá? Então você pode parar também, dar uma lida em Mateus 24 todinho, que ali você vai entender bastante coisa. Quais são as características bíblicas do profeta verdadeiro? Vamos à Bíblia. Isaías 8, verso 20. Essa semana eu tive uma leitura com um grupo de amigos sobre Isaías maravilhosa, porque Isaías não se achava digno. Eu acho que a primeira condição da gente ser um profeta verdadeiro é justamente ser humilde, né? Se humilhar diante de Deus. Então Isaías não se achava digno. Não, vivia no meio de um povo pecador, se achava e era tão pecador quanto o povo, talvez não com apostasia e idolatria, mas seus costumes eram parecidos e estava distante de Deus. E Deus o renova, o refaz e o põe em condições de ser o profeta que Deus esperava. Inclusive dá ele uma visão, né, sobre uma brasa colocada na ponta da língua. E agora Isaías 8, verso 20 vem dizer para nós a característica de um profeta. A lei e ao testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Então o profeta de Deus, ele faz duas coisas aqui. Ele observa a lei de Deus e ao mesmo tempo dá testemunho, porque não é apenas apontar o dedo para frente e dizer que as pessoas têm que cumprir a lei. Mas esse testemunho aí, acredito eu que se refira também ao aquele que prega cumprir os desígnios de Deus. Viver conforme a vontade de Deus, conforme Deus planejou, cumprindo as ordens de Deus e dando esse testemunho. Através da lei nós testemunhamos a respeito desse Deus. Então é por isso que é tão complicado quando as pessoas falam sobre a abolição da lei, né, e que Jesus cumpriu porque o homem não pode cumprir. Seria Deus injusto então, ou Deus teria cometido uma falha ao criar o homem, criou o homem abaixo da capacidade de cumprimento da lei, né? Por isso Jesus teve que vir morrer no nosso lugar? Não foi por isso. Jesus teve que vir morrer porque o salário do pecado é a morte. E é esse mesmo salário que tem que ser pago para que sejamos resgatados da morte. E principalmente a morte de Cristo também é para testemunho a toda criatura, a todo o universo, de que Deus é amor em toda a sua plenitude, ao ponto de não ter pecado nenhum, e sendo Ele o Criador de todas as coisas, porque no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, e Ele então se põe agora na carne e morre sem motivo para passar pela morte que o homem
resolveu assumir para si quando fez um acordo com o diabo no Jardim do Éden, quando entregou o mundo a Satanás. E Deus vem, toma parte nessa nossa vida, designada a morte na carne, e sofre essa mesma morte para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Então, a lei e ao testemunho, se não falarem desta forma, jamais verão a alva. A vida e os ensinos do profeta verdadeiro devem estar em conformidade com a palavra de Deus e sua lei. Ele ou ela também crê na doutrina da encarnação de Cristo. Precisa-se crer que Cristo encarnou. Suas profecias demonstram origem sobrenatural e se cumprem. Somente alguém que apresente todas essas características pode ser identificado como um profeta verdadeiro. Vamos ler essas passagens bíblicas para a gente não ficar sem a confirmação bíblica. Mateus 7, 15 a 17. Acautelai-vos dos falsos profetas. É a Bíblia que está falando, tá? Eu falei que não ia entrar nesse assunto, mas está aqui. Que se apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura as uvas dos espinheiros ou figo de abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. 1 João 4, verso 2. Esses dois que estão em azul é porque nós já lemos, tá? Nisto reconhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Então, se você crê em Cristo, você crê em Deus. Agora, como é que as pessoas creem num Deus e retiram Jesus desse meio? É a palavra de Deus que está dizendo aqui, tá? Então, uma pessoa, na verdade, ela crê num Deus, mas não é o Deus da Bíblia, né? Ela crê em outro Deus. Agora eu me enrolei, né? Fechar assim. Nisto conhecereis. Então aqui nós temos mais um que é: se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Não, se disseres no teu coração, como conhecereis a palavra que o Senhor não falou? Sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor, a palavra dele não, se a palavra dele não se cumprir, nem suceder conforme profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse. Com soberba a falou o tal profeta. Não tenhais temor dele. Aqui está dizendo para não ter medo desse profeta, porque ele não é um profeta de Deus. Porque se profetizar em nome de Deus alguma maldade contra ti ou alguma penitência, não será cumprida, porque a palavra dele não é verdadeira. Já não se cumpriu o que ele falou antes, né? Vai se cumprir depois como? Ele não pode, então, fazer com que cumpra isso na sua vida. O profeta que profetizar paz, só ao cumprir-se a sua palavra, será conhecido como profeta. Então, se profetizou algo, só após o cumprimento daquela profecia, ele será conhecido como profeta. De fato, enviado do Senhor. Então, acho que aqui a gente termina os textos, Deuteronômio, Jeremias 28, verso 9, terminou lá. Isso aí. Somente alguém que apresente todas essas características pode ser identificado como um profeta verdadeiro. Pergunta de número 6. E agora tem uma figurinha para a gente ver lá na nossa Bíblia, tá? A gente já vai dar uma olhada nela. Mas é na pergunta 7. Número 6. Qual foi a advertência que Jesus nos deixou com relação aos profetas? E agora Jesus vai falar dos falsos profetas, né? Então, assinale com V para verdadeiro e F para falso. Mateus 24, 24. Lembra que eu falei? Dá uma lida em Mateus 24, que fala muito sobre isso, né? Mateus 24, 24. Eu nem não coloquei aqui. Jeremias, 1 João 4. Deixa eu ver, acho que eu não coloquei. Ah, sim, Mateus 24, 24. Esse aqui é para a gente ler em conjunto. Eu vou ler aqui na minha Bíblia, tá? Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então, até aqueles que conhecem a palavra de Deus correm o risco de serem enganados.
Que ele está dizendo, se possível, quer dizer, se for possível, se eu de alguma forma permitir, eu mesmo, sendo eleito, mesmo estando escolhido para a obra, mesmo estando inserido na obra, ou pastores, líderes de igreja, pessoas fervorosas em Cristo, se possível, esses falsos cristos e falsos profetas vão enganar até essas pessoas, até os puros de coração que estiverem vivendo na verdade serão enganados, se isso for possível, né? Aí tá ficando em aberto, quer dizer, a possibilidade é algo que vai ser de cada um, se é possível enganar ou não. Agora, as pessoas já foram enganadas, né? A Terra já passou, o nosso planeta, a história, ela já passou por uma, abre aspas aí, e evolução, fecha aspas, né? Nós evoluímos como pessoas, como ser humano, como sociedade. E nessa evolução, a palavra de Deus foi alterada. E hoje eu não aceito a correção, assim como foi nos tempos de Josias. Josias foi eleito rei de Israel, quando ele encontra, então, quando os livros, né, do Pentateuco é encontrado, que ele vê que o povo estava vivendo totalmente fora da regra, né, como diz na linguagem atual aí, estava fora da caixinha. Ele então tenta restabelecer, restaurar todo o sistema de adoração a Deus, implementar toda a lei de Deus, para que se cumprisse a vontade de Deus e o povo de Deus então fosse restaurado como representante de Deus aqui na terra. Não confunda salvação com cumprimento da lei. Cumprimento da lei é para representação do que é correto. Se você aceita Deus e representa Deus, você vai representá-lo como? Sendo alguém que faz a vontade de Deus. Não é só fazer caridade, mas amar o próximo como a ti mesmo. Então o que é amar o próximo como a ti mesmo? Olha para o próximo, olha para si mesmo, vê a condição do próximo e o que você gostaria que fosse feito com você, se você estivesse na condição dele. Você teria coragem de comprar um carro mais barato para sobrar dinheiro para ajudar alguém? Ou prefere ficar, né, na sua limusine ou no seu mega carrão? Então é aquilo que eu quero para mim, eu quero para o próximo, né? Ah não, na verdade eu gostaria que o próximo tivesse um carrão igual ao meu. Beleza, se houver a condição, se isso for possível, vai agradar a Deus também, né? Então é assim, a gente não ser hipócrita, nós temos que ser realista, né? O que eu faço para ajudar o próximo, né? E como o próximo também recebe essa ajuda? Porque tem muita gente também que, infelizmente, quanto mais você ajuda, parece que a vida dela piora, porque ela se torna dependente dessa situação. E daí o que acontece é uma desgraça após a outra, né? Cada vez mais dependente. E é assim que grandes governos vão fazendo a gente se tornar dependente deles, através da fome, da miséria e da falta de conhecimento, né? A advertência então que Deus faz aqui é que que Jesus faz, surgiriam falsos cristos e falsos profetas. Ok? Então vamos adiante, vamos ler essa. A Bíblia nos previne contra os falsos profetas, que introduzem ocultamente heresias destruidoras. Acho que até já comentei, né, aqui, mais ou menos isso aí com as minhas palavras. E exercem uma influência corruptora na igreja. Então, apesar da igreja pensar que está fazendo o que é correto, existem falsos profetas que acabam colocando uma influência destruidora, devastadora, que destrói a verdadeira adoração. E por mais sinceridade que haja ali, aquilo não há agrado, porque não é um sincero que vai salvar a igreja como um todo. Quem vai salvar a igreja como um todo é Jesus. E somente através da aceitação de Cristo e aprendizagem é que nós podemos agradar a Deus e a Cristo e fazer a sua vontade. Os adivinhos estão incluídos na lista dos falsos profetas, assim como os astrólogos, encantadores, magos, médiuns, feiticeiros, né?
estão também inseridos. Ensinar o engano como sendo verdade, distorcendo ou usando as escrituras parcialmente é uma característica dos falsos profetas, mesmo que eles sejam populares e tenham grande aceitação. Entenda uma coisa, no Antigo Testamento, os povos antigos eles misturavam as religiões, principalmente na Babilônia, por isso ela é muito falada em Apocalipse, por causa da mistura. Né? Então eu não estou aqui dizendo que você não pode seguir a religião que você quiser, você pode seguir a religião que você quiser, mas se você aceitar Jesus e aceitar a Bíblia como ensino vindo da parte de Deus, você tem que aprender o que é correto. E quem vai te dizer o que é correto não sou eu, porque eu não tenho essa capacidade. Quem vai te dizer o que é correto é o que está escrito na Bíblia, mediante o estudo individual, com o auxílio do Espírito Santo e muita oração. Se você quer aprender, a única forma é essa. Porque eu posso muito bem estar falando com você agora e metade do que eu falei você ouviu e a outra metade não ficou guardado. Então como é que você vai saber o que é certo? Quantas vezes nós que lemos, agora falo com todos aqueles que já leem a Bíblia, quantas vezes você passou pela situação em que leu um texto uma vez, leu a segunda vez, leu uma terceira vez, aí a sua vida passou por uma transformação social, assim por dizer, né? Houve uma mudança, uma maturidade, o tempo passou, a idade chegou, você olha agora para os seus filhos, alguma coisa do tipo assim, e você lê novamente uma passagem que você já havia lido várias vezes e nunca tinha tido uma compreensão dela. E de repente, seus olhos se abrem e você enxerga uma verdade ali naquele texto que era tão simples. Então é isso que acontece com a gente. Você só vai aprender com o auxílio do Espírito Santo. É quando Deus chega e fala assim: chegou a hora, agora você está com maturidade para entender mais um pouco. O primeiro passo do cristão é acreditar na Bíblia, entender o que é a Bíblia, como ela foi escrita, como ela foi inspirada. Que apesar de inspirada por Deus, ela também tem muito da característica humana. Deus não proibia o servo de fazer a escrita, as suas colocações da maneira como se vivia na época. Então tem uma carga muito grande de humanidade na Bíblia, até porque a Bíblia é para os seres humanos, tá? Assim como o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado, mas é para nós. A Bíblia é para nós, o sábado é para nós. A salvação é para nós. Nós é que estamos perdidos. Mas eu preciso entender tudo isso. E só vou aprendendo, de acordo com o que eu for aprendendo, é que eu vou evoluindo, vou crescendo. Deus não vai me fazer uma revelação maior sem antes eu entender uma revelação menor, ok? Então as pessoas falam muito em várias alianças e tudo, mas a aliança de Deus é uma só, é a morte de Cristo em função da salvação do ser humano. Não tem outra aliança. Porque aliança 1, aliança 2, aliança 3 são repetições da mesma coisa. A simbologia é uma lembrança daquilo que Deus prometeu, porque desde antes da fundação dos tempos já havia sido programado o sacrifício de Jesus, caso alguma parte do universo que foi criado por Deus caísse. Quem caiu foi a humanidade e o planeta Terra, poderia ter sido outro lugar, assim como uma terça parte dos anjos do céu caíram com Satanás. Então essa morte de Jesus é para trazer essa salvação. E é isso que importa para Deus. Então compreender isso faz com que a gente entenda aqui qual é a aliança de Deus. Então o profeta verdadeiro também tem que estar de acordo com o entendimento dessa questão das alianças, tá? Alianças. Assim como nós temos várias bodas, né? Bodas de papel, bodas de não sei o que, boda de ouro, boda de prata, boda de cristal, mas no final das contas é um casamento só. É o mesmo casamento, a mesma aliança e várias bodas, várias comemorações. Então esse é o mesmo princípio das alianças. Na verdade, qual é a aliança que existe de Deus com o homem?
Agora, dentro dessa aliança maior existem várias pequenas alianças, assim como dentro da profecia maior existem várias profecias. A gente pega a profecia de Daniel, se eu não me engano, na 8,14. 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Ok, então tem a profecia de 2.300 tardes e manhã. Mas sabe quando ela começa? Lá em Gênesis 3, verso 15. Quando Deus já profetiza que a mulher daria à luz a um filho e ele seria mordido no calcanhar, mas esmagaria a cabeça da serpente. A mulher, a igreja, o filho, Jesus, a serpente, o diabo. Então, lá em Gênesis 3,15, Deus já faz a profecia da salvação. A profecia de 2.300 tardes e manhãs contém o quê? A indicação da vinda de Cristo, da sua morte, ressurreição, ascensão aos céus e a segunda vinda de Jesus. A perseguição da palavra de Deus durante 1260 anos, que é outra profecia ali dentro, e por aí vai. Mas é tudo a mesma profecia, profecia de salvação pelo arrependimento em função do pecado, a aceitação do sacrifício de Cristo. E é isso que a gente tem que ver. É isso que um profeta deve pregar. Que não há pecado que possa te afastar de Deus, se houver arrependimento. Qual pecado que não tem perdão? Aquele do qual você não se arrepende. Só esse não é perdoável. E quando não há arrependimento é porque o Espírito Santo não pode mais atuar na pessoa. E daí, como é que a gente fica, né? Como Deus se revela aos seus profetas? Vamos ver nossa imagem do profeta? Eu já entreguei, né, que é o profeta que vai aparecer aqui, né? Então, aqui temos um profeta, ele está aí escrevendo, né, inspiração divina. Eu acabei me estendendo muito e a gente vai... tem bastante texto para a gente ler, mas faltam duas questões, vamos encerrar, né, nessas duas questões. Como Deus se revela aos seus profetas? Números 12, de 6 a 8. Números 12, de 6 a 8. Então disse, ouvi agora as minhas palavras. Então, o profeta tem que ouvir as palavras de Deus. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Então é Deus quem se revela aos profetas. Ou em sonhos, ou ele faz em visão. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel. Olha só, hein? Com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Quando fala casa, era a tribo, né? Toda a casa de Israel, né? A tribo de Israel. Na época era o povo de Israel, né? O povo de Jacó, que depois teve o nome trocado para Israel. Boca a boca falo com ele. Deus não conversou com Moisés na sarça ardente, lá no momento de escrever as tábuas dos 10 mandamentos, no monte, né? E o povo ficava até com medo, porque quando Deus falava era tremendo, né? A terra estremecia, trovões, relâmpagos, luzes. Então Deus, boca a boca, fala com ele claramente e não por enigmas. Deus não esconde do seu servo, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temestes falar contra meu servo, contra Moisés? Contra o meu servo, contra Moisés. Então, como o povo não temeu ir contra Moisés, sendo Moisés um profeta de Deus, né? Então, quando o profeta, nós vimos lá que o falso profeta, nós não temos que ter medo dele. Mas o profeta verdadeiro é que Deus não aceita que o povo vá. Quando a mensagem é pura e verdadeira, Deus não aceita contrariedade, porque é a vontade de Deus que está sendo revelada. Porque que Deus falou aqui em cima, um pouquinho antes, o servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Então a fidelidade de Moisés é que fazia
com que ele fosse respeitado, ou pelo menos o respeito fosse exigido por parte de Deus para com ele, né? Tá? Então Deus não fala por meio de bolas de cristal, pela palma da mão, pelos astros, pelos mortos. A Bíblia descreve alguns fenômenos físicos que eventualmente são percebidos nos profetas quando estão em visão. Por exemplo, perda da força física, conforme Daniel 10:8, recebendo depois forças físicas sobrenaturais, Daniel 10:18 e 19, ausência de respiração, isso também aconteceu com Daniel 10:17. Lembra que aqui Daniel estava tendo a visão do que aconteceria no futuro, né? Daniel estava sendo preparado para isso, né? Para receber a visão toda daquilo que seria então revelado em Apocalipse, né? Perda dos sentidos. O profeta também pode ter os olhos abertos, porém ele fica fixo em uma direção durante a visão, né? Então vamos dar uma olhada nesses versículos da Bíblia, desses acontecimentos. Primeiro é Daniel 10, verso 8. Então vamos lá que a gente vai ter que achar aqui. Vamos ver Daniel 10, verso 8. Daniel 10, verso 8. Fiquei, pois, eu só e contemplei esta grande visão, e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e não retive força alguma. Aí 18 e 19. Então me tornou a tocar aquele semelhante a um homem e me fortaleceu. Ao ser tocado, então, por Jesus, Daniel se fortaleceu. E disse, não temas, homem muito amado, Pai seja contigo, ser forte, ser forte. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido. E disse, fala, meu Senhor, pois me fortaleceste. Então a força veio de Deus, veio de Cristo. Daniel 10, 17. Como, pois, pode o servo do meu Senhor falar com o meu Senhor? Porque quanto a mim, não me resta já força alguma, nem fôlego ficou em mim. Nem fôlego havia ficado em Daniel. E levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho. Esse aqui é da próxima pergunta. Não é da mesma. Daniel 10, 8 a 5. Um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de ufaz. O seu corpo era como um berilo, e o seu rosto como um relâmpago, e seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a sua voz como a voz de muitas águas, era como o estrondo de muita gente. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Quer dizer, tinha gente com ele e não viram, só ele enxergou a visão que Deus estava dando. Não obstante, caiu sobre eles grande temor, e fugiram e se esconderam. Fiquei, pois, eu só, e contemplei esta grande visão, e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor, e se desfigurou, e não retive força alguma. Então, tá aí as características daquele que tem visão, profética. O que a Bíblia nos diz sobre a confiabilidade das mensagens proféticas? Segundo Crônicas 20, 20. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse, ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Então, o que a Bíblia diz sobre a confiabilidade das mensagens proféticas? Que nós podemos confiar naquele, Crer no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Nós temos que crer para poder estar seguro e crer nos profetas de Deus, e então nós prosperaremos, porque serão nos ensinadas as questões corretas. Deus nos deu a Bíblia por intermédio dos seus profetas. O Senhor também nos dá as orientações específicas por meio dos profetas, que não escreveram a Bíblia, mas cujas mensagens faladas e escritas devem ser recebidas como mensagem de Deus para nós. 1 Tessalonicenses 5:20.
Vamos lá, 1 Tessalonicenses 5:20. A gente está pulando aqui porque é muita coisa. Não apagueis o espírito. Não apagueis o espírito. Nós não devemos condenar os profetas, devemos passá-los mediante um teste e reter aquilo que é aprovado, mas reter as mensagens de profetas aprovados, né? Porque não há como um falso profeta passar mensagem verdadeira, porque não pode haver verdade misturada à mentira. Nós, como Igreja Adventista, nós temos conhecido, né, no meio popular a profetisa Ellen White, que tem muitos escritos. As pessoas criticam muito sem conhecer, sem ler. Tá aqui, eu estou mostrando para vocês uma página na internet chamada Centro de Pesquisas Ellen G. White. Você entra aí, você pode baixar e-books para você ler, você pode fazer pesquisas, você pode entender a história da vida dela e conhecer os escritos dela através desse site, tá? Muitos de seus livros estão aqui liberados em PDF para você baixar e ler e poder fazer suas pesquisas aí. Então vale a pena conferir, né? E fica essa dica para você. E a gente tem muitas pessoas aí pregando a verdade, né? Homens de Deus, mulheres de Deus trazendo a verdade para nós. Então o que nós entendemos aqui que a igreja verdadeira no tempo do fim seria especialmente caracterizada por dois elementos: a guarda dos mandamentos e a manifestação do dom profético, né? Reconhecemos aqui que uma das pessoas que receberam esse dom foi Ellen White, né? Na nossa visão como igreja adventista, você para aceitar um profeta você precisa conhecê-lo. Então não posso dizer para você que não a conhece, né? Quem ela é, você deve descobrir por si mesmo e através também da orientação do Espírito, né? E saber se as profecias dela se cumpriram. Ela tem mais interpretação bíblica do que profecias, em verdade, né? Ela escreveu muitos livros, não para substituírem a Bíblia, todos os livros dela são referenciados, usam a Bíblia como referência, mas para explicar com mais clareza as mensagens milenares das Escrituras Sagradas. Ela era comprometida com o Senhor Jesus, o tema principal dos seus escritos, que é o tema principal dos seus escritos, e deixou claro que as mensagens que recebia em sonhos, visões e pensamentos inspirados provinham dele. Ela foi submetida a muitos testes, tá? Em questões físicas, né, nessas características que a gente leu aí acima. Então, mas eu deixo essa avaliação para você, né? Então, a gente aqui está deixando um comprometimento, né, a conhecer mais sobre esta igreja e o ministério de Ellen White e viver de acordo com os ensinos bíblicos, que é a única fonte de fé e regra, né? De regra e fé, aliás, buscando nas profecias da Escritura o caminho que conduz à salvação. Agora, para o melhor entendimento, a gente precisa de auxílio e os profetas de Deus estão aí para isso. Mas cuidado com falsos profetas. Deus não é Deus de brincadeira, não é Deus de piadas, né? Não é Deus de chacotas e nem acha graça do pecado. Aliás, Deus abomina o pecado, não acha o pecado engraçado. Então muitos hoje estão aí fazendo papéis de profetas com mensagens lindas e maravilhosas, mas estão brincando com o pecado. E ninguém deve brincar com o pecado, né? Conta uma história que certo homem foi fazer uma entrevista para escolher um motorista e o primeiro candidato a motorista entrou no carro e saiu fazendo piruetas e malabarismos com o carro, passou a 20 centímetros de um precipício fazendo uma manobra perigosa, né, dando uma espécie de um cavalo de pau, a gente chama de drift, né, carro deslizando a 20 centímetros do penhasco, que mostrou que ele era um grande as no volante. O segundo veio calmamente, dirigiu tranquilamente o carro, passou bem distante do precipício. Então o homem que queria contratar um motorista perguntou: por que você não fez como o outro e não apresentou as suas habilidades e tal? Ele falou, o candidato então disse que
Não haveria necessidade de colocar a vida em risco passando perto do precipício para demonstrar o quanto era bom motorista, que se dependesse dele a vida daquele homem jamais correria risco, porque ele faria o possível para se manter distante de tudo aquilo que representasse perigo enquanto ele estivesse na direção. Né? E aí, você daqueles que gosta de se aventurar, correr riscos, ou prefere se basear nas escrituras sagradas e escolher a quem seguir, fazendo a sua escolha baseada no que a Bíblia ensina? Mas a Bíblia por si mesma se explica. Então, só posso estar aqui te incentivando a estudar a Bíblia. Que Deus te abençoe e que Deus nos guarde. Vamos fazer uma oração, porque a gente começou aqui, eu tinha acabado de chegar de uma missão e acabei estando um pouco afoito, e já havia feito um outro trabalho também antes de estudo da Bíblia e acabamos não orando. Senhor, nosso Deus e Pai Celeste, te agradeço por mais essa oportunidade de poder falar de Ti a pessoas que estão interessadas em conhecer-te. Retém em nosso coração e mente aquilo que for para o nosso crescimento espiritual e aquilo que não for da Tua vontade, que o Senhor também apague de nós. Que o Senhor não permita que nada que nos afaste de Ti fique guardado em nossas mentes, mas somente aquilo que nos aproxime de Ti e do nosso Senhor Jesus. Dá-nos a compreensão do verdadeiro significado do sacrifício de Cristo, em nome de quem nós oramos hoje e sempre. Amém. Fique com Deus, muita bênção, muita paz, muita esperança na salvação em Cristo, e que Jesus possa ser o nosso maior guia sempre, sempre e sempre. Amém.